Fala, escuderia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje você vai conhecer os melhores e mais econômicos carros usados ali na faixa dos 30 mil reais. Sim, esses são os melhores e mais econômicos carros que você pode comprar se você tiver ali os 30 mil reais na mão. Claro que existem outros diversos tipos de carros interessantes, econômicos, então eu conto com a sua ajuda para deixar essas outras opções aqui nos comentários aqui abaixo. E vamos começar logo por um cara que é bem famoso aí nas listas, o Nissan March aqui na versãozinha 1.0, ali mais ou menos 2013. Tá aí um carrinho bem compacto que dificilmente vai te dar problema. A grana basicamente que você vai gastar com ele é a de manutenção preventiva e sem grandes maiores problemas em termos mecânicos. Até aqui na Europa, onde eu moro, se vê bastante desse carrinho. Ele, por ser compacto, é super fácil de manobrar, afinal de contas é um carro com a direção inclusive super levinha. Mas, claro, tem os seus pontos negativos, como por exemplo, os donos costumam reclamar bastante sobre o isolamento acústico. Então, já sabe, né? Ele não filtra muito bem, então os carros ali, o carro quando tiver na mais ou menos 120 km por hora, vai ter aquele barulho de pneu, vai ter aquele barulho de vento, nada que um sonzinho ali, aumentando o sonzinho do carro, não resolva. O Nissan March 1.6, a galera fala que é um carro bem beberrão, mas não se houve reclamação de consumo em relação ao 1.0, muito pelo contrário, é bem econômico. O espaço interno aqui também não é tão interessante, afinal de contas é um carro compacto, acho que você já deve imaginar isso. Esse carrinho é ajeitadinho, basicamente, esse 1.0 rende 74 cavalos tanto no etanol como na gasolina e rende os mesmos 10 kgfm de torque na gasolina e no etanol também. Câmbiozinho ali manual de 5 velocidades. E o consumo, de acordo, evidentemente, com a ficha técnica, todos os dados aqui que eu estou trazendo para vocês é com base na ficha técnica. O consumo pode alterar um pouquinho mais para cima ou para baixo, inclusive dependendo da cidade onde você mora, se você vai pegar muito morro, muito trânsito e assim por diante. Vamos basear aqui na ficha técnica. Consumo urbano no etanol 8,4 km por litro, na gasolina 12,3. Já no consumo rodoviário, né, na estrada, 9,7 km por litro se você tiver abastecido no etanol, 14,5 se tiver na gasolina. E o próximo da lista aqui, muito interessante, é o Chevrolet Celtinha 1.0 2012, mais ou menos ali. Esse aí não tinha como não estar na lista, né? Além do consumo de combustível ser extremamente baixo, a manutenção dele é incrivelmente barata e simples. É muito fácil de manter esse carro, além do preço mega acessível das peças. Basicamente qualquer mecânico sabe mexer nesse carro com bastante conhecimento, né? Basicamente é uma mecânica muito simples. E por conta da relação ali de marcha ser bem curtinha, o carro é bem ágil na cidade e além, é claro, da relação peso-potência, que é muito boa e também contribui para o desempenho legal desse carrinho. A revenda desse carro também, como na maioria dos carros aqui da lista, para ser bem sincero, é extremamente boa. Anunciou, vendeu. Mas, como pontos negativos que a gente costuma passar de cada carro aqui, é um motorzinho GM que é bem famoso por papar um óleozinho na tampa de válvulas, mas não é nada que vai destruir o motor, é somente um suorzinho mesmo. E conforme eu falei, a relação de marcha desse carro é bem curtinha, então se usar ele bastante na estrada, o consumo dele vai acabar sendo de 1.4 ou até mesmo de 1.6, assim como na maioria dos carros 1.0. Bom, falando aqui de motorização, o 1.0 dele é flex e te entrega 78 cavalos no etanol ou 77 se tiver abastecido na gasolina, 9,7 kg de torque no etanol, 9,5 na gasolina. E de consumo, 7,6 km caso esteja abastecido no etanol e 10,7 km por litro na gasolina. Já na estrada, 8,7 km por litro no etanol e 12,8 na gasolina. Outro carrinho interessante, que eu particularmente acho um baita de um carro coringa, é o Honda Fit 1.4, ali mais ou menos, basicamente, falando de um modo geral, a primeira geração dele, tá? Ele é, além da economia de combustível, é super robusto, o espaço interno, cara, é
incrível, porque você olha de fora, ele, bom, é um carro compacto, mas quando você está dentro dele, é ergonomia, área envidraçada. Putz, definitivamente, se você quer um carro pequeno por fora e bem espaçoso por dentro, definitivamente esse é o seu carro. Mas, de pontos negativos, se você quer um Fit dessa primeira geração que seja flex, você vai ter que ir nos pós 2007, se não me falha a memória, tá? Nesse caso, eu tô te recomendando o caso a gasolina, porque geralmente carros monocombustíveis, ou seja, que aceitam apenas um combustível, tem uma injeção eletrônica, vamos dizer, mais bem afinadinha. Por isso, costumam ser mais eficientes em termos de desempenho e até de economia. Existem as versões automáticas e manuais. Se você quiser ir, assim, o máximo de economia possível, já sabe, vai de manual, como sempre. Porém, a versão automática desse carro também é mega econômica. Um ponto negativo também é que esse carro tem uma suspensão bem durinha e dá fim de curso com certa frequência. Pode ser que acabe te incomodando um pouco. Esse motor que ele é vendido ali como uma versão 1.4, na verdade é 1.3, tá? Ele te entrega 80 cavalinhos ali, como eu comentei com você, na gasolina e 11,8 kg de torque, numa faixa muito interessante, 2.800 RPMs, ele já tá te entregando tudo isso, né, entre aspas, é 1.3. E consumo 9,9 km por litro na cidade e 16 km por litro na rodovia, na estrada. Outro carrinho aqui bem bacana da lista é um Ford Fiesta 1.0, mais ou menos ali, vamos dizer, 2013, 2014. É um carro que tem uma posição de dirigir muito boa, muito gostoso. A suspensão dele, inclusive, é super confortável e é um interior, digamos que agradável de estar. Aí você olha ali para os lados, tem plástico, evidentemente, todos os carros da lista aqui, mas eu acho que o foco de quem está querendo economizar combustível não é exatamente ter um carro mega, hiper bem acabado ou algo do tipo, né? Então, agrada, é um interior, na medida do possível, interessante, mas de contras aqui é que, bom, beleza, é um carro 1.0 como os outros, é um carro que é lento por natureza, mas esse cara realmente bem lentinho mesmo para 1.0. As arrancadas e as retomadas dele são bem complicadas, tá? Esse só para você ter noção, né? Você lembra dos 13 segundos de 0 a 100 dos carros anteriores, né? O Celta, o Fit que a gente acabou de comentar. Esse carinha aqui faz o 0 a 100 na casa dos 18,6 segundos, quase 19 segundos. E entrega, assim, um número de potência até que interessante, mas principalmente por questão de peso, ele acaba não sendo tão interessante em matéria de desempenho. Mas vamos lá, potência 73 cavalinhos no etanol e 69 na gasolina, e de torque 9,3 kg de torque no etanol e 8,9 na gasolina. Um dos pontos também é pouquinho torque, e o torque é o que realmente vai fazer o carro se movimentar para frente, não é a potência. E vamos lá de consumo urbano, 8 km por litro na cidade com etanol e 12 km por litro na gasolina. Já na estrada, 9,8 km no etanol e 15,9 na gasolina, 16 km por litro na gasolina. Eu espero de verdade que você esteja curtindo essa lista, então por favor, deixa aquele like e se inscreve se você gosta desse conteúdo e se ele está te ajudando. Vamos lá pro outro da lista que, putz, é óbvio que deveria estar aqui, é o Volkswagen Up 1.0, ali mais ou menos 2014. Cara, que carrinho que coleciona fã, é incrível, né? Esse carro é o queridinho de vários. Pensa num carrinho que tem fãs. Esse carrinho é compacto, que deixa as pessoas que o dirigem muito confortáveis de guiar, no meio da cidade principalmente, né? No meio da cidade grande. Afinal, ele cabe em qualquer vaga sem grandes dificuldades e é um carro literalmente urbano. Ele é bem básico e tem um consumo de combustível excelente, por conta principalmente da relação peso-potência. Lembra que a gente estava comentando ali do Fiestinha? Pois é, esse carro é um exemplo oposto. Ele tem um baita de um peso-potência interessante, que além de ajudar na economia de combustível, também ajuda muito no desempenho. É um carrinho que tem uma tocadinha bem ágil. Eu não acho um carro bonito, sendo bem sincero, mas tem muita gente que curte. Esse é o carro, inclusive, muito comum aqui onde eu moro, inclusive sendo vendido em várias outras marcas
do grupo Volkswagen. De contras aqui, a suspensão dele é meio durinha, então sim, algumas pessoas reclamam um pouquinho sobre isso, e eu também não preciso falar sobre o espaço interno, que é bem pequeno, principalmente para quem vai lá atrás, né? Bom, carro compacto, não tem como fazer milagre. Mas esse motorzinho aqui 1.0 é muito bacana, ele é 3 cilindros e te entrega 82 cavalinhos no etanol e 75 na gasolina. De torque, 10,4 kg de torque no etanol e 9,7 na gasolina a 3.000 RPMs, entrega relativamente em baixa, né? E de consumo, na cidade, 9,2 km por litro no etanol e 13,5 na gasolina. Já na estrada, 10,2 km por litro no etanol e 14,6 na gasolina, mas assim, sendo bem sincero, eu escuto números bem mais otimistas aí dos donos, né? E agora o próximo da lista é o Ford Ka, casinho famoso, conhecido, 1.0, mais ou menos 2013. Esse é um carrinho, inclusive, bem gostosinho, muito confortável, super ágil, é dinâmico, você consegue se ajeitar muito bem nesse carro, a posição de dirigir é muito prazerosa, eu diria, apesar de ser um carro 1.0 com zero pretensões esportivas. A direção dele e a embreagem são super levinhas, o que também contribui para o conforto, evidentemente. Mas de ponto negativo, os donos costumam reclamar que é muito fácil de pegar o para-choque em valetas lombadas. Então, se mora em cidades onde isso é bem comum de se ver, valetas lombadas, já vá com isso em mente. Esse motorzinho te entrega 72 cavalos no etanol e 68,5 na gasolina. De torque, ele te entrega 9,4 no etanol e 9 na gasolina. E o consumo é de 8,1 km por litro no etanol, 11,6 na gasolina dentro da cidade. Já na estrada, consumo rodoviário, 9,2 no etanol, 13,5 na gasolina. Um detalhe que eu não comentei no início, mas talvez você já tenha notado, essa lista não é um ranking do melhor para o pior ou do pior para o melhor. Ele simplesmente é literalmente uma lista com carros bem interessantes, se você quer economizar combustível. Então, o último aqui da lista seria basicamente o Fiat Palio 1.0, mais ou menos 2008. Esse aí é conhecido de todos, não preciso me estender muito, né? É um carrinho muito interessante, que tem uma suspensão muito confortável, macia e com uma manutenção extremamente acessível. Pontos negativos, como sempre, o câmbio dele não é muito prazeroso, ele é, para ser bem sincero, bem borrachudo. É um carro também super básico e alguns não vão nem ter direção hidráulica, então vai ser um pouquinho pesadinho. E de versões, basicamente a gente tem a Fire e a ELX 1.0. Esse motorzinho te entrega 66 cavalos no etanol, 65 na gasolina, 9,2 kg de torque no etanol e 9,1 na gasolina, entregas bem cedos, 2.500 rotações. E de consumo, no etanol dentro da cidade, 7,5 km por litro, na gasolina 10,4 km por litro. Já na estrada, 10 km por litro você consegue fazer no etanol e 13 na gasolina. Bom, e basicamente é isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa aquele like e, claro, deixa suas sugestões, por que não, aí nos comentários abaixo, beleza? Tamo junto, te espero nos próximos vídeos, abraço!